A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, e ouço isso de muitos empreendedores, né? Será que você é um empreendedor mesmo da sua empresa ou será que você virou um escravo da sua empresa? Né? Será que a empresa tomou conta da sua rotina de tal forma que você não consegue mais tirar férias, que você não consegue mais ter tempo para a família, que você é aquele cara que no começo da empresa todo mundo fala assim para a esposa, para a filha, para os amigos, não, eu preciso me dedicar na empresa porque ela precisa crescer, e aí quando ela crescer eu vou ter bastante dinheiro para me dedicar a vocês. Isso vai no primeiro ano, no segundo, no terceiro, 10 anos e o cara está falando a mesma coisa. Né? Ou seja, a empresa toma conta da vida do empreendedor. Isso é extremamente comum. É uma coisa que eu vejo muito discutindo e falando com empreendedores. A empresa literalmente roubou o seu tempo. E aí você virou o pior tipo de empreendedor, né? Aquele empreendedor que é o escravo do negócio, que não consegue tirar férias, que não consegue pedir para um chefe que precisa de alguns dias para descansar um pouquinho. Isso só afeta a sua saúde. Eu já fui assim. Eu acho que eu estou nessa questão de gestão de tempo hoje porque eu já fui um escravo do meu negócio e esse negócio matou a minha vida, literalmente quase me matou, e por isso eu tive que aprender como fluir com mais tempo na minha rotina. Segunda pergunta. Será que você está tendo resultados de forma consistente ou um estresse constante na sua empresa? Isso é uma outra coisa comum também de acontecer. Às vezes o empreendedor até consegue ter um tempo adequado, até consegue sair aí desse círculo vicioso do estresse do dia a dia, das pressões da companhia. Mas às vezes o resultado não aparece. Às vezes ele trabalha pra caramba, trabalha às vezes 10 horas por dia, sábados, domingos, cansados pra cacete, e quando ele vai ver no final do mês o resultado é pequeno, o resultado parece que não chega, as coisas parecem que não estão acontecendo. Ele desiste, ele se questiona, o que está acontecendo, o que não está acontecendo? O que está acontecendo com a minha empresa, ou às vezes o que está acontecendo com o meu papel de empreendedor perante a empresa. É uma outra questão para a gente avaliar também. Essa questão do resultado, a questão de como que você está empregando o seu tempo dentro dessa empresa. Muitas vezes é melhor você arrumar um emprego, vai ganhar mais, com muito mais segurança do que ser empreendedor. Se você comparar os resultados, a coisa vai ser completamente diferente. Então é uma questão para a gente avaliar também o nosso tempo empregado nisso, o quanto faz diferença. Existe uma diferença gigantesca entre duas palavrinhas, que é a persistência e a teimosia. Tem gente que é teimosa, tem gente que é persistente. Qual que dessas que você está? É para a gente parar para pensar. Porque uma coisa é a única que você está investindo, seja na persistência, seja na teimosia. Tempo. E tempo é uma coisa que nunca mais vai voltar na sua vida e na sua rotina. E a terceira pergunta, e mais importante de todas, será que você, ou a sua empresa, ou o trabalho que você está desenvolvendo, ele existe hoje, assim, esse negócio, essas coisas que você faz, para realizar aquelas coisas que você quer de verdade, que aqui, entre aspas, vamos chamar de sonhos? Né? Será que você vive a sua rotina? Será que você vive o seu dia a dia para realizar os seus sonhos de verdade? E essa é uma coisa que eu tenho pregado demais para as pessoas, sobre essa questão dos sonhos. Eu acho que a gente tem que viver para realizar os nossos sonhos. Mais do que gerenciar o tempo, é dar sentido ao seu tempo. O gerenciamento do tempo, às vezes, é uma coisa que pode ficar em segundo plano, mas a gente dá sentido para as horas que a gente está usando hoje, e isso é que vai fazer a diferença lá na frente. Quando você estiver com seus 70, 80, 90 anos e se auto-questionar. Será que valeu a pena tudo que eu fiz? Se você hoje estiver usando bem e aplicando bem a qualidade do seu tempo, com certeza isso vai valer a pena. Se não, talvez não seja um resultado tão produtivo e pontual assim. E eu defendo essa questão dos sonhos, porque eu acho que se a minha vida deu certo foi por causa de um sonho que eu tive. Quando eu tinha 6 para 7 anos de idade. As pessoas me perguntam, todo mundo pergunta, por que você quis ser especialista em gestão de tempo? Né? É engraçado como essa pergunta surge, né? Eu posso ter certeza do seguinte, eu nunca cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ser especialista em gestão de tempo. Acho que não é uma coisa que um filho fala para uma mãe. Eu tenho duas coisas que... Eu nasci nerd, primeira coisa, dá para ver pela minha cara. Eu tenho muito orgulho de ser nerd, extremamente orgulho, porque quando eu era nerd lá na escola, todo mundo me zoava, que nerd, tal, não sei o quê. E hoje os nerds estão dominando o mundo, estão ficando ricos, estão pegando as gostosas. E os meus amigos que eram bombados, todos cheios de coisa, estão ficando viados, então... Então, fazer o quê, né? Então, nerd power aí, para os nerds, isso aí a gente vai mandar no mundo. Então, eu nasci nerd, e nasci um nerd totalmente desorganizado, desplanejado. As pessoas às vezes me veem, lêem os meus livros, vêem na TV e falam, pô, esse cara nasceu planejado, eu nunca vou ser assim. Muito pelo contrário, eu nasci completamente torto. Eu era o rei da urgência, eu não tinha planejamento para nada, não acreditava que podia me planejar e consegui mudar. Então esse é o primeiro milagre que aconteceu na minha vida. Né? O nerd deixar de ser totalmente desorganizado e começar a me planejar. Mas contando um pouquinho desse meu sonho, quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, eu vim com meu pai para São Paulo, eu sou de Santos, dá para ver pela minha cor bronzeada aqui, eu também adoro praia.
E aí eu fui numa empresa de computadores, olhei aquela empresa, falei, caramba, que animal. Falei, pai, um dia eu vou ter uma empresa cheia de computadores. E falei pro dono da loja, tio, um dia eu vou ter uma empresa igual a sua, cheia de computadores. Eu não sei por que cargas d'água, eu fiquei com essa ideia maluca na minha cabeça, a minha infância inteira. Foi o meu sonho de infância. Eu ia dormir, eu pensava na minha empresa, nos clientes, discutindo e tal. Eu não sei por quê. Todo mundo pergunta, por que você com 6 para 7 anos teve essa ideia? Não sei, por causa daquela empresa, daquela visita. Eu um dia sonhei em ter um negócio desse. E aí a minha infância inteira foi convencer os meus amigos a abrir uma empresa comigo. Mas ninguém queria abrir uma empresa com um moleque de 9, 10, 11 anos. E aí quando eu tinha uns 9 para 10 anos, eu comecei a fazer uns joguinhos no meu computador e vendia para umas revistas e tal. Eu comecei a ganhar uma grana com isso. E aí que eu estimulei mesmo a ter o raio da empresa. Mas ninguém queria ser meu sócio. Aí quando eu tinha uns 12 anos, eu vi um anúncio da Microsoft, que estava há alguns anos aqui no Brasil, poucos ainda. E estava procurando, começando a lançar uma certificação mundial que eles tinham e tal. E aí eu falei, caramba, se eu passar nessa prova da Microsoft, as pessoas vão dar crédito para abrir uma empresa comigo. Pensei eu na minha ignorância infantil. E liguei para a Microsoft, por favor, queria fazer a prova e tal. A moça, pois não, qual é o seu nome, Christian Barbosa? Assim, quantos você tem? Eu falei, eu tenho 12. Assim, não dá, só para maior de 21. Naquela época, o Centro Drake, eles tinham algumas restrições, nem sei porquê, mas não deixaram fazer a prova. Eu ligava várias vezes, não tinha jeito. Às vezes, quando ele perguntava, qual é o seu nome, o Christian Barbosa? Assim, quantos você tem? Aí eu falava, vamos fazer 13. Ela assim, não dá, só para maior de 21. E não deixaram. Aí eu peguei minha mãe, que falava inglês fluente, falei, mãe, liga pra mim lá pra Microsoft, nos Estados Unidos, tal. Quem sabe lá eles deixam fazer a prova. A minha mãe falou, você tá louco, moleque. Eu ligava pra lá, passava vergonha por tua causa, e esquece. Naquela época não tinha internet. E aí eu sou um cara chato, vocês vão ver nessa hora. E eu enchi tanto o saco da minha mãe que ela acabou ligando pra Microsoft, conseguiu falar com uma moça lá na área de recursos humanos. E essa moça conseguiu uma autorização para fazer a prova. Eu falei assim, tá bom, vai, eu vou conseguir uma autorização, apesar de que o nosso profissional mais jovem aqui naquela época tinha 20 e poucos anos, assim, não sei se vai virar, mas tá bom, fiquei com pena, ela ficou com pena da minha mãe, essa que foi a verdade. E aí veio a autorização, veio um livrão, assim, umas 1000 e poucas páginas em inglês. Eu odiava inglês, e a gente paga a língua, né, porque eu falei, eu não vou falar inglês na minha vida. E muito pelo contrário, o inglês hoje é essencial para quem seja pequena, micro, média empresa, o mundo hoje é global com a internet. E eu odiava inglês, e eu vi aquele livro, 1000 páginas, folhei o livro. Aí eu olhei para minha mãe, ela olhou para o livro, ela folheou o livro também e falou assim, nem pensar que eu vou ler esse negócio com você. Toma aqui um dicionário de inglês e eu vou tirando as suas dúvidas. Eu estava na 7ª série naquela época. E aí eu comecei a estudar aquele negócio, 2 meses e meio depois eu fiz a prova, passei. Aí me tornei um dos profissionais mais jovens do mundo, na Microsoft naquela época. E aí a Microsoft me convidou para trabalhar lá, em Redmond, Washington. Aí eu não quis ficar lá porque eu queria abrir a minha empresa, quis realmente ter o meu negócio. E todo mundo falou, você é maluco, vai para a Microsoft, fica lá trabalhando. Eu falei, pô, Microsoft é animal, tem um monte de computadores, mas pô, são do Bill Gates, eu queria ter minha própria empresa de computadores. E aí comecei a falar para todo mundo, vamos abrir empresa, ninguém queria ser meu sócio. Aí tive que apelar para o patrocínio, falei, pai, tu vai ter que ser meu sócio. Mas ele falou, nem pensar, não tenho nada de informática, tal, sou publicitário, tudo bicho grilo, tal. Eu falei, não, pai, eu quero uma empresa, tal, não sei o quê. E aí não teve jeito. Ele teve que abrir a minha primeira empresa, que nasceu quando eu tinha 14 para 15 anos, quando saiu na junta, que foi a Blue Eagle. A Blue Eagle era uma empresa que só funcionava de tarde, e tinha só um telefone, porque eu estudava de manhã. Então, de manhã eu deixava o telefone fora do gancho, de tarde eu atendia, Blue Eagle, boa tarde, as pessoas falavam, pô, eu estudava ocupado de manhã. Eu falava, desculpa, era demanda. Eu falava o quê? O pai de marketing falava isso. E aí aconteceu que, o primeiro ano da empresa foi meio nulo, mas no segundo ano veio umas oportunidades de internet. Teve um grande amigo, acho que a gente tem que ser grato no mundo, eu sou grato a ele, que é o Marco Santini, pessoal da Grupo Tribuna de Santos, que é a Globo, tem jornal, rádio, TV. Ele foi o único cara que, quando eu tinha 15 anos, acreditou. Falou o seguinte, olha, a Tribuna quer ser o primeiro portal da América Latina a ter esse conceito de notícias diárias na internet. Sabe fazer isso? Aí eu falei, sei. Ele assim, então é o seguinte, você vai apresentar para o conselho esse projeto. E eu lá sabia o que era internet. Eu lembro que eu vim aqui na Livraria Cultura, com um amigo que está até hoje, Alexandre, e falei assim, você tem livro sobre internet? Aí ele falou assim, internet? Eu falei assim, vou ver. Achou 2 livros, eu falei, tá ótimo, li os livros, fiz o projeto, e o projeto rodou, funcionou. E a Tribuna foi o primeiro portal, realmente, da América Latina a ter esse conceito de notícias. E aí a minha empresa era a única no país que sabia fazer isso. E aí eu acabei tendo uma demanda absurda para fazer portais, dos mais variados clientes aí, demandas. A minha empresa cresceu pra caramba. Quando eu estava com 18 para 19 anos, a gente é uma das maiores empresas de tecnologia web aqui do Brasil. E aí eu estava trabalhando demais, trabalhava uma média de 16, 18 horas por dia, de segunda a domingo, não tinha vida. Reprovei 2 anos na faculdade por causa de falta, que não tinha tempo, reuniões, tudo era urgente. A gente atendia as maiores empresas do Brasil e dava um problema, parava tudo. E isso começou a me prejudicar demais, empreendi demais e perdi minha saúde muito cedo. E aí eu comecei a ficar muito doente. Eu tinha vários piripaques por semana, diferentes. Eu ia no médico, sem brincadeira, acho que no mínimo a cada uns 10 dias eu ia no médico ver o que eu tinha. E eu ia tanto no médico que eu fiz uma planilha no Excel com a minha secretária, que era doença, sintoma, remédio e postologia. Que eu já olhava o que eu tinha, já tomava para... Só que só gravou.
eu comecei a ter um refluxo, esse refluxo virou uma gastrite, que virou uma gastrite erosiva, que depois acabou virando uma úlcera e no final se transformou num tumor. E quando eu fui fazer a biópsia, o médico olhou pra minha cara e falou assim, meu, já vi muito cara com 50 anos como você tem, mas um moleque de 18 para 19 é a primeira vez na minha vida. Aí ele falou um negócio assim, ó, se puder te dar alguma dica, cara, muda esse teu estilo de vida. Faz um curso de yoga, meditação, gestão de tempo. E aí quando ele falou gestão de tempo, eu achei aquilo tão idiota, mas tão idiota. E eu comentei com a minha secretária, falei assim, puta, o médico falou de gestão de tempo.